Olá, bom dia, bom dia. Começando mais um projeto 626, nesta manhã gostosa, 6h26 da manhã. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse nosso bate-papo matinal. Eu já começo espirrando, estou no estado gripal, não é? Fernanda, muito bom dia para você, muito bem-vinda, minha querida. Bom dia, Neto. Bem-vindo também para iniciarmos esse nosso encontro, não é? Muito gostoso, sempre muito producente, com muitas participações. Obrigado, Aline, obrigado a todos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Eu talvez espirre porque eu estou espirrando, amanheci com esse estado, né, meio gripal. Ao vivo, não é? Estamos aí ao vivo, desculpa, mas eu não consigo controlar, não é? Bom, vamos falar a respeito de um tema muito interessante, que é a energia da qual nos revestimos. Ela acaba por me tornar agradecido, reclamão, uma pessoa grata, uma pessoa triste, uma pessoa alegre, uma pessoa produtiva, uma pessoa improdutiva, uma pessoa que emana boas energias ou energias negativas. Então, aquilo que eu emano, daquilo que eu me revisto, é aquilo que eu vou, evidentemente, emanar, é aquilo que eu vou refletir nas pessoas e, por consequência, absorver, como se fosse um bumerangue, não é? Então, vamos chamar a live de hoje de agradecer mais ao invés de reclamar de nossos afazeres, não é? Muita gente vive reclamando de seus afazeres. Jussara, bom dia também, minha querida, bem-vinda. Bem, se nós pararmos para pensar o quão ruim é, o quão negativo é, o quão triste é conviver com pessoas que só reclamam, o tempo todo vivem reclamando, né? Reclamando até mesmo de ter que se levantar da cama, por exemplo, não é? Marcos Alves também, muito bom dia. Então, nós temos que pensar sobre estas questões aparentemente pequenas, mas de grande importância, que vão refletir ao longo de nosso dia. Por exemplo, nós não damos importância a este momento, né? Vamos imaginar, nós, diferentemente de tantos outros, nós acordamos hoje. Nós acordamos hoje, estamos respirando, nós já tomamos o nosso café da manhã, ou vamos tomar um café da manhã, daqui a pouquinho estamos escutando os pássaros, escutando a vida, estamos falando, estamos aqui reunidos nesse nosso encontro, nós já tomamos nosso café da manhã, nós pudemos tomar nosso banho, trocar de roupa e assim por diante. Percebe que são fatos, acontecimentos rotineiros e que nem prestamos atenção nestas pequenas coisas, porque às vezes o que ambicionamos, o que pensamos, o que imaginamos é muito maior e totalmente desnecessário. Então, estas pequenas ações, bom dia, Marcos Simões, grande abraço, feliz pelo seu sucesso, por suas conquistas. Então, venha calhar, não é, com o que nós vamos falar hoje. Esse é o nosso tema de hoje, que é este parar de reclamar dos nossos afazeres, parar de reclamar daquilo que temos que fazer, que temos por fazer, que estamos por fazer, não é? Então, se nós, o simples fato de acordarmos, de estarmos aqui, tomamos café da manhã, estamos respirando, estamos locomovendo, pegando meu carro, indo para o meu trabalho, ou sentado à mesa, abraçando a família, conversando com as pessoas aqui, batendo papo, não é? Conversando de uma maneira muito agradável todas as manhãs. Isso é um fato de agradecer, não é? Também pensar em outras coisas. Eu estou trazendo coisas aparentemente pequenas para entendermos o quão grandes elas são e que as grandes conquistas dependem das pequenas coisas e que numa construção gigantesca um único tijolo fará falta. Então, a importância deste tijolinho na grande construção da vida, a importância de nós termos este pensamento de agradecer mais e de reclamar menos, não é? Sentimento de gratidão é muito importante e salutar. Claro que é, Marcos Simões, evidentemente. Nós fizemos uma live aqui falando unicamente sobre a gratidão, que é muito importante, não é? Por exemplo, nós temos o poder
Olha o que eu vou falar, o poder de decidir. Nós temos o poder de escolher, abraçar ou não a nossa família, estar ou não com determinadas pessoas, de decidir se eu vou ou não trabalhar hoje, de tomar decisões a favor disso ou contra aquilo, de decidir sobre questões profundas. Não é? Eu tenho o poder de fazer isso. Eu tenho o poder, o arbítrio de escolher de estar aqui todas as manhãs ou não, assim como você o fez hoje. Você decidiu estar aqui, né, no projeto 626-626 para esse bate-papo, para trocarmos essa energia, não é? Então, por que eu vou reclamar? Ih, caramba, eu tenho que acordar amanhã às 5 horas ou às 5h30, porque eu tenho o projeto 626. Caramba, eu vou sair um pouco mais cedo da cama, eu vou... Porque eu vou reclamar se isso já virou uma rotina na minha vida. Ah, daqui a pouco eu vou ter que trabalhar, vou ter que pegar a estrada, eu vou ter que produzir aquilo, vou ter que fazer tal coisa. Meu Deus do céu, tudo na minha costa. Você percebe que este reclamar torna aquele a fazer, torna aquele serviço, aquela atribuição muito mais pesada, muito mais difícil para ser realizada. O dia fica mais longo, não termina, as tarefas são intermináveis e nós acabamos por fazer as coisas mais ou menos, porque nós não nos dedicamos com amor, com paixão, com tesão àquilo que estamos fazendo, porque estamos empurrando. Então nós temos que entender que toda essa energia que eu vou me cercando, que vai tomando conta de mim, eu emano e por consequência, como efeito bumerangue, acaba por voltar para mim também. Então nós temos que parar de ser reclamões, e quando as pessoas começam a reclamar o tempo todo, aquela hienazinha que eu já trouxe aqui várias vezes, a Lili, não é? Não vai dar certo, não vai prestar, aquele negativismo, fazer as coisas sempre emburrado, sempre com pouco caso, sempre com pouca vontade, isso vai nos remetendo a um porão, a um lugar de angústia, de tristeza, de insatisfação, de vitimismo. Bom dia, a quem me Amanda, tudo bem? Bom dia, obrigado pela presença. Então, Simara Rodrigues também, muito bom dia. Então nós temos que entender que as coisas estão aí para serem feitas e a nós foram incumbidas. Nós temos que fazer e fazer sempre com alegria, parar de reclamar. Eu vou trazer para você aqui uma situação inusitada que eu sempre me lembro, e me lembrei agora, quando criança, papai tinha um moinho, né? O moinho, talvez os mais jovens não saibam o que é isso, mas tinha um moinho de benefício de arroz, fazia o fubá mimoso, né? Chegava o milho bruto, tinha que passar pela canjiqueira e depois fazer o fubá, ou fazer o farelo, fazer a canjica. O arroz chegava em casca, em sacos, né, dos sitiantes, e tinha que colocar na máquina para sair o arroz já limpo, o arroz já beneficiado. Este arroz que temos hoje no mercado, já em sacos, eu compro 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, enfim. Em outros tempos, as pessoas plantavam aquilo, compravam, negociavam sacos de arroz de 60 quilos em casca, né? Arroz em casca, ainda com a casca, e levavam nesses moinhos. Bem, e quando criança, eu e meus irmãos trabalhávamos com o papai nesse moinho, e uma vez o papai estava com uma pilha assim, uma pilha de carnês de IPTU, não é? E com um dos seus clientes muito humilde, muito simples, não é? Analfabeto, papai dizia: nossa senhora, mas como não aguento quanto imposto para pagar, hein? É muito imposto. Papai daquele jeito italiano. Aquele cliente, aquele homem humilde, disse assim: Mamirto, eu não tenho nenhum carnê deste para pagar. Se você tem um monte de carnê, é porque tem bastante propriedade, né? Papai nunca mais esqueceu daquilo e sempre repetiu esta frase: reclamar por ter que pagar os carnês de IPTU, mas porque ele tinha propriedades em nome dele, enfim, né? Ele tinha as propriedades. É como hoje nós reclamarmos, por exemplo, de ter que comprar o pneu do carro. Eu vou ter que fazer manutenção, eu vou ter que trocar o óleo do carro. Caramba, se eu tenho que fazer isso é porque eu tenho um carro, não é? E muitos não têm. Eu vou ter que, na minha casa, vou ter que trocar a torneira, vou ter que trocar
a resistência do chuveiro, vou ter que não sei o que, vou ter que limpar o reboco. Caramba, eu tenho casa para fazer a manutenção. Eu tenho a casa que eu estou agora consertando, eu tenho o carro que eu preciso levar no mecânico, não é? Eu tenho a casa referente àquele carnê do IPTU. Então nós temos que refletir sobre essas questões de uma maneira muito profunda. Refletir sobre este reclamar por reclamar. Este reclamar por reclamar me remete a um lugar, a uma lama de viver reclamando, apenas reclamando das coisas. E eu começo a ver então problema em tudo. Eu começo a ver tudo como um bicho de 7 cabeças. Eu começo a entender que tudo é complicado, que eu estou sobrecarregado, que somente eu trabalho, que somente eu tenho responsabilidades, que somente eu sou o sofredor, que somente eu sou. Olha a questão narcísica aí, não é? Então nós temos que refletir, parar de reclamar de qualquer coisa. Há uma historinha interessante também que vale refletir. O sujeito estava na porta de um restaurante comendo uma banana e olhando para aquelas pessoas através da janela lá no restaurante comendo picanha, lasanhas, estrogonofes, e ele com aquela banana comendo, dizendo: mas como eu sou infeliz na minha vida, Deus, você é injusto, Deus, você é ingrato, você não tem senso de justiça de forma alguma, eu aqui comendo banana e aquelas pessoas lá dentro se fartando, comendo do bom e do melhor, né? Minha vida não presta, eu sou azarado. E quando ele deixa de reclamar e vai sair para ir embora, ele olha que atrás dele tem uma pessoa comendo a casca da banana dele. Você percebe que muitas pessoas, isso é um bordão repetitivo que eu não gosto muito de usar, mas é importante refletirmos, adorariam estar no nosso lugar. Muitas pessoas adorariam estar no seu lugar, ter as coisas que você tem, conquistar as coisas que você conquistou. É como quando estamos numa fila, não é? Tem 3 ou 4 pessoas em nossa frente, nós ficamos só olhando assim, reclamando, essa fila que não anda, porque não vai, porque não sei o quê, papapá, e só reclamando. E se olharmos para trás, nós temos lá 60, 70 pessoas nesta fila, atrás de nós, na fila da vida, na fila do querer, na fila do não ter, na fila de conquistar, na fila da fome, na fila da miséria, na fome das conquistas, nesta fila. Qual é a posição nossa? Nós temos que nos localizarmos, nos identificarmos nestas questões. Cristiane diz o seguinte: reclamei que tinha que estender muita roupa, na hora lembrei que era porque tenho uma família grande e muitas roupas. Cristiane, exatamente isso. Olha só que bacana que ela trouxe agora. Eu reclamei que tinha, meu Deus do céu, eu vou usar o exemplo da Cristiane. Eu não aguento mais. Eu botei a roupa na máquina ontem, agora vou ter que estender. Meu Deus, quanta calça, quanto short, quanta camisa, quanto vestido, quanta calcinha, quanta cueca, quanta meia, não aguento mais. Eu tenho uma família gigantesca, maravilhosa, e temos muitas roupas para estender, porque ninguém está andando nu, pelado, por falta de dinheiro, por falta de roupa. Você percebe? A Cristiane entendeu muito bem esta nossa mensagem de hoje. Se eu começo a reclamar de pequenas coisas, estas pequenas coisas tomarão conta de mim, elas me engolirão e eu pararei de ter perspectiva. Aqui minha Amanda diz o seguinte: precisamos agradecer mais do que reclamar. Exatamente isso, é exatamente isso. Reclamar de ter que, meu Deus do céu, hoje eu vou ter que fazer um monte de comida, um monte de arroz, um monte de salada, porque vem muita gente em casa. Graças a Deus que vem muita gente, porque temos amizade. Graças a Deus que eu vou ter que fazer comida porque eu tenho comida. Graças a Deus que eu tenho comida porque eu tenho trabalho, porque eu consegui comprar. Graças a Deus porque sou aceito, estou inserido no mercado de trabalho. Graças a Deus. Eu uso a expressão graças a Deus, não é? Que é muito comum, e aqui não tem até... não precisa ter necessariamente um cunho religioso, mas tipo, bênção, que graça, que bom, que eu tenho saúde, que bom que eu acordei, que eu tenho 2 braços, 2 pernas, que bom que eu posso me locomover, que bom que eu posso ir trabalhar,
que bom que eu estou pensando, que bom que estamos aqui. Olha que momento mágico, meu querido e minha querida. Olha que momento especial. É claro que tanto eu como você acordou um pouco mais cedo. Para isso, nós deitamos um pouco mais cedo, não é? Nós planejamos, nós queremos estar aqui. Jocedônio Crateús, Ceará. Opa, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Então nós temos que aprender a agradecer. E são nas pequenas coisas que nós encontramos isso. Às vezes construímos coisas milaborantes, às vezes nós ficamos sofrendo. Vou dar um exemplo aqui. Isso veio até a clínica, não é? Duas pessoas discutindo. Não, porque a parede de nossa casa vai ser branca. Não, vai ser azul. Não, porque eu quero lá na sala vai ter que ter um jogo com mesa de vidro, assim. Não, porque no banheiro vai ter não sei o quê, porque na cozinha eu quero uma coisa assim, tal. E começaram a brigar pela decoração da casa. Sequer tinham começado a construir a casa. Eles estão brigando por algo que está lá na frente, o que inviabiliza o início. Então nós temos que, a exemplo, a nossa vida, vamos comparar, por exemplo, com a construção de uma casa. Antes de pintar a casa, reclamar qual será a cor, eu tenho que rebocar as paredes, antes eu tenho que erguê-las, antes eu tenho que ter uma estrutura, um alicerce, antes eu tenho que fazer a fundação, tenho que ter um terreno. Quer dizer, são as etapas, nós às vezes queremos queimar etapas e reclamamos que não conseguimos, mas nos esquecemos daquele tijolinho, daquele alicerce, de nos consolidarmos, solidificarmos dentro daquele contexto, daquele propósito de nossas próprias vidas. Jaqueline Zanetti, muito bom dia também. Então, nós temos que olhar para aquilo que nós temos, olhar para aquilo que conquistamos, olhar para aquilo que nós somos, que nós constituímos, o lugar que eu estou com a minha família, né, com meus pais, ou com minha esposa, com meus filhos, no seio familiar, o lugar onde eu moro, onde eu habito, todas as pessoas ao meu redor, as energias que nós emanamos, as possibilidades que temos para crescer, as possibilidades que temos para caminhar, as possibilidades que temos para aprender, também para errar e aprender com este erro. Então nós temos que olhar ao nosso redor, prestar atenção na banana que eu estou comendo, não no caviar que o outro está comendo. Prestar atenção no calçado que eu posso comprar e não naquele Nike, o Reebok, All Star que o outro está comprando. Olhar para o meu carrinho que me leva em todos os lugares que eu preciso ir, não para a Ferrari do outro. Porque certamente aquele fusquinha que eu tenho, que me leva em todos os lugares, é objeto de desejo daquele que só tem uma bicicleta. E essa bicicleta é objeto de desejo daquele que não tem nada, que anda a pé. Aquele que anda a pé é objeto de desejo daquele, por exemplo, que não tem um calçado para colocar no pé. Narciso está fazendo um discurso aqui de que não preciso ter ambições. Não, pelo contrário. Temos que ter ambições, sim. Se eu estou andando descalço, claro que eu tenho que ambicionar um calçado. Se eu estou de calçado andando a pé, por que não uma bicicleta? Por que não um carrinho? Por que não depois um carro melhor? Se eu moro de aluguel, por que não uma casa própria? Mas eu tenho que ter pensamentos construtivos. Se os pensamentos forem destrutivos, evidentemente eu não vou chegar neste lugar. Não é? Também eu trouxe aqui num dos bate-papos nossos matinais, eu falei sobre neurose, do fracasso, do destino, síndrome de Gabriela. Foi no começo da semana, eu falei sobre dedo podre, né? Ontem falamos sobre isso. De que eu nasci assim, nasci para ser fracassado, nasci para não dar certo, eu nasci... Para com isso. Então nós temos que entender que muitas questões agora no plano da minha consciência eu posso mudar. É claro que no processo de análise pessoal, neste caminhar, neste investigar o inconsciente, nós podemos mudar muitas coisas, descobrir muitas coisas, ressignificar muitas coisas, mas neste presente, neste momento consciente, eu posso fazer muitas coisas, eu posso tomar muitas decisões, eu posso pensar, posso planejar, posso entender. Por exemplo, peguei essa água, pensamento 1, água, sem água não há vida,
Obrigado, Deus, não é? Olha que legal. Ou então, pensamento 2. Credo, que água quente, eu queria gelada. Você maldiz aquilo que você tem. Percebe? Credo, que água quente, queria gelada. Credo, que camisa mal passada. Mulher, você passou mal a camisa. Não adianta, isso te leva num lugar ruim, num lugar para baixo, num lugar, sabe, numa situação down, que te remete a sucessivos pensamentos negativos. Se eu reclamei da água, credo, eu queria uma água gelada, o próximo passo vai estar ruim, o cafezinho vai estar gelado, a roupa não vai estar passada, o carro vai estar sujo, o trânsito vai estar intenso, porque eu vou reclamar de tudo, eu só vou olhar para as coisas negativas. Eu só terei olhos para as coisas negativas. Ou aquela velha história, o copo está meio cheio ou está meio vazio? É uma questão de perspectiva, é uma questão de estado de espírito. O copo está pela metade. Para muitos está quase cheio, para outros está quase vazio. Qual é a sua perspectiva? Ah, Narciso, mas nós temos essa perspectiva, passamos a ter esse pensamento em função de nossos traumas, de tudo que nós vivemos na infância, daquilo que aprendemos, determinismo psíquico. Eu sei disso, evidentemente, é por isso que nos submetemos ao processo de análise pessoal, eu sei disso, mas há muitas questões presentes que eu posso lidar com elas, que eu devo lidar com elas, não é? Então, se eu estou prestes a pisar numa casca de banana, por uma questão de determinismo psíquico, porque o que eu falei na live de ontem, né? Estou programado para fazer isso, pré-determinado a fazer aquilo, ora, eu não preciso repetir isso, eu sei que se pisar na casca de banana eu vou cair e quebrar a bunda, quebrar os ossos da perna, por exemplo. Para que eu vou? Então podemos intervir neste presente. Nós podemos intervir nas ações presentes para conseguirmos entender as questões do passado que me trouxeram até aqui pensando negativamente. Mas eu posso mudar essas ações, mudar esses comportamentos através da força do pensamento. Eu tenho que entender, primeiro, se eu às vezes vislumbro estar num lugar que o outro está, por obviedade, muitos vislumbram estar no lugar onde eu estou. E só o fato de eu estar numa posição muito superior a muitas, ou muito melhor do que tantos outros, já deveria ser um motivo para entendermos que temos mais a agradecer, mais a sermos gratos, não com o mundo externo, mas conosco mesmo. Parabéns, Narcisão. Ô, Narciso, que legal que você consegue acordar de manhã e estar aqui fazendo o projeto 626, conversando sobre esses temas do cotidiano, sobre nossas vidas. Muitas pessoas aqui com você, depois desse vídeo assistido por centenas de pessoas, são compartilhados, enfim, as pessoas entram em contato e agradecem, fazem perguntas. Não é para agradecer esse momento? Claro que é, não é? Então, reconhecer-se importante. Nós temos que reconhecer a nossa importância. Não estou falando em arrogância, em prepotência, nada disso. Mas reconhecer a nossa importância no meio onde estamos. Reconhecer a minha importância dentro da minha família. Reconhecer a minha importância dentro daquela amizade que eu tenho, daquele grupo de amigos que eu tenho, reconhecer a minha importância naquele processo laboral, no meu trabalho, aquilo que eu produzo, se eu faço com boa vontade, se eu faço com determinação, se eu faço com carinho, se eu faço aquilo com presteza, não é? E não de uma maneira forçada, obrigatória. Olha, se eu estou fazendo as coisas mais ou menos, também já fizemos uma live sobre mais ou menos, não é? Se eu vou emburrado para o meu serviço, a probabilidade de fazer tudo mais ou menos, fazer sem amor, sem tesão, é muito grande. É muito grande, né? Ah, mas então eu estou trabalhando num lugar, numa empresa, numa profissão, fazendo aquilo que eu não gosto, etc. É outra questão, é questão de dons e talentos, enfim, tenho que discutir isso com o meu analista para entender melhor. Mas se eu estou trabalhando, eu devo fazer aquilo então, com alegre ou triste, você vai ter que fazer. Com alegria ou com emburrado ou não emburrado, você vai ter que fazer aquilo. Aquilo depende da minha ação, depende da minha atitude. Chorar ou rir, você vai ter que fazer do mesmo jeito.
Ficar emburrado ou não emburrado, vai ter que fazer do mesmo jeito. Uma vez uma pessoa me disse, né, sempre sorridente, e eu a questionei, falei assim, com tantos problemas, né, tantas dificuldades, você sempre sorrindo. Ele falou, sorrir ou chorar, eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Então eu prefiro fazer sorrindo. São perspectivas, são formas de entender o implícito naquele pensamento. Uma outra ocasião, um rapaz que tinha uma criação de frangos, não sei se a maioria que sabe como se cria frangos, são em barracões gigantes, né? Barracões grandes, ali embaixo tem 20, 30 mil pintinhos, que depois viu aqueles frangos grandes. Grande de frango, um temporal muito violento, uma ventania forte, derrubou aqueles barracões e matou todos os frangos, não é? Um prejuízo absurdo, muito grande. E eu perguntei àquela pessoa, aliás, usei muito, com a permissão dela, este caso, em muitas palestras que eu fazia, se eu podia citá-lo nominalmente. E ele disse assim, eu falei, mas com tanta tragédia você está sorrindo? Você perdeu todos os barracões, perdeu milhares de frangos e está sorrindo? Sabe qual foi a resposta dele? Podia ser pior. E se eu estivesse debaixo de um desses barracões? Cara, meu amigo, minha amiga, olha a resposta que ele me deu. Ele perdeu aquilo, eu não sei, não me lembro se eram 9 ou 10 barracões, com milhares de frangos dentro de cada barracão, né, embaixo lá, deu um ventania e caiu tudo. E imagina o tamanho do prejuízo. Além dos barracões, ele perde também os frangos, né, que lá estavam. E ele disse, poderia ser pior. E se eu estivesse embaixo de um dos barracões? Eu teria morrido. Então ele agradece por não estar lá, por estar fora, por ter preservado o bem maior que é a própria vida. Esse é o nosso bem maior e a dádiva que devemos agradecer sempre. Estou vivo. Exatamente, amigo, parabéns. É isso, Marcos Simões. Então, quando eu consigo entender que eu sou o meu maior bem, minha maior propriedade, solo io soy yo, ma caspita Madonna mia. Entenda que eu sou este bem maior. Eu sou motivo de ser grato. Eu sou motivo para fazer todas as coisas. Por mim. É por mim que eu vou trabalhar para o meu patrão. É por mim que eu estou aqui neste momento. É por mim que eu dou aula aos meus alunos. É por mim que eu construo as coisas. É por mim que eu constituo uma família, que eu convivo com a sociedade. Então, se eu emburreço, se eu entristeço, se eu faço as coisas com pouco caso, é para mim mesmo que estou fazendo isso, porque vai refletir em mim mesmo, acabará retornando para mim essas questões. A energia que eu emano é a mesma que eu recebo. O bem que eu faço ao outro é a mim que faço. O mal que desejo ao outro é a mim que eu desejo, porque eu me revisto desta energia. Se a minha energia é de positividade, se é de otimismo, se é construtiva, se eu quero que as pessoas se deem bem, se eu quero que as coisas aconteçam de uma maneira natural, como eu torço pelo meu vizinho, como eu torço pelo meu amigo, como eu torço pelo meu irmão, tomara que dê certo. Olha a energia que eu estou tomando. Onde está essa energia? É dentro de mim. Portanto, ela me afeta diretamente. O que eu quero dizer com isso, meu querido e minha querida? Nós temos que parar de reclamar e entendermos-nos mais. De certa forma, eu e você, não importa a situação que nós nos encontremos agora, nós somos sim, estamos sim numa situação, numa posição privilegiada. Parece um bordão repetitivo, parece algo até de cunho religioso, mas não é o que eu vou falar. Quantas e quantas e quantas pessoas estão nesta fila que nós queremos entrar ou nos encontramos com algumas pessoas atrás de nós, algumas dezenas de pessoas na frente nossa, a gente só tem olhos para frente, né? Vai demorar para chegar a minha vez, quanta gente na minha frente, mas nos recusamos a olhar para trás com milhares de pessoas lá, que não têm as roupas que temos, que não têm o trabalho que temos, que não têm a família que temos, que não têm a casa que temos, que não têm o carrinho que temos, que não têm a propriedade que eu tenho, que não têm o conhecimento que eu tenho, a bagagem que eu tenho. Portanto, nós precisamos parar de reclamar demais das coisas que temos que fazer e entender, graças a Deus que eu acordei, graças a Deus que eu tenho um trabalho, graças a Deus que eu tenho uma família,
Graças a Deus que eu tenho o meu carro que vai me levar lá, não importa se é um Fusquinha ou se é um Ferrari, os dois vão chegar no mesmo destino. Não importa se é uma roupa de marca, de grife, ou se é uma roupa sem grife. O objetivo disso é nos vestirmos, nos agasalharmos. Não importa se é um sapato de marca superior ou inferior. O que importa é que estou calçado, meus pés estão protegidos. É com este espírito de agradecer mais e reclamar menos. Ou, pelo menos, parar de reclamar das coisas que temos. Você percebeu a profundidade desta frase? Parar de reclamar das coisas que temos. O invejoso fica triste por aquilo que o outro tem. O invejoso fica triste por aquilo que o outro tem. E quando eu reclamo das coisas que eu tenho, não lhe parece um pouco incoerente isso? Não lhe parece um pouco emburrecedor isso? Reclamar das coisas que eu tenho? Ora, ora, ora. E se eu agradecer as coisas que eu tenho, olhar com bons olhos as coisas que eu tenho e ambicionar coisas melhores? A probabilidade de conseguir não será muito maior? Reclamar menos. Reclamar menos. Quando estou reclamando, clamar. Eu estou clamando várias vezes. E há um bordão para finalizar essa live que eu gosto muito. Não verbalize aquilo que você não quer que aconteça. Não verbalize o mal. Não verbalize o ruim. Não verbalize o trágico. Não verbalize o negativo. Não verbalize as coisas ruins. Ah, minha vida é uma merda. Ah, porque eu sou azarado. Ah, porque eu não dou certo. Ah, porque eu. Não verbalize isso. É a energia da qual você está se revestindo. Entendeu, meu querido, minha querida? Reclamar menos. Agradecer mais. Agradecer o quê? Se eu não tenho quase nada. Quase nada? Olha você aí. Vivo, firme, forte, saudável, com todas as possibilidades de tomar as decisões para mudar a sua vida, para crescer na vida. Só isso. Só isso é motivo de agradecer e não reclamar, porque muitos não estão aqui por diversas outras circunstâncias, às vezes doenças, acamados e assim por diante. Tá bom, meu querido, minha querida? Vamos parar de reclamar? Vamos parar de ser negativo e ser mais otimista, mais positivo? Vamos lá? Acordo feito? Grande beijo para você. Excelente live para começar o dia. Valeu, Cassiana. Beijo para você. Grande beijo. Ótimo dia. Tchau, tchau.